tirando e pondo o fone do meu ouvido, porque, para mim, dá eco, entendeu? Então, para te ouvir, tio, eu vou ter que botar o fone. Mas quando eu falo, eu fico sem. Você me ouve Tá assim, bom, tá tudo certo. tá bom. Tá, tá bom. Bom, eu tinha programado de fazer uma introdução de 10 minutos, foram 27 minutos. Que paciência vocês tiveram. Muito obrigado, viu? Amiga, É, essas coisas mesmo, como mas a o vida é assim, Marcelo pô. acabou de falar. Você quer mais do que Mas a vamos lá. pandemia? Esse é o meu grande tio. Como é que eu tinha programado falar, né? Eu acho que deve ter pouca gente, de todo mundo que eu vi aqui, todo mundo conhece a história, a minha história, sabe quem eu sou e sabe do livro. Mas eu vou falar muito rapidamente, acho que só umas 3, 4 pessoas não sabem do livro. Então, quem sabe me dá um pouquinho mais de chance, de ter um pouco mais de paciência para eu contar um pouquinho desse projeto do livro, né, que nasceu no ano passado, e foi um livro diferente, porque diferente por quê? Né? Porque, primeiro, ele é duro até de definir, é um livro do quê? Não sei, porque é uma miscelânea, cada capítulo é com um estilo, um gênero literário. A segunda coisa diferente é que eu coloco as coisas, a história contada, ou sob a forma de uma fábula, ou uma poesia, ou um artigo, e daí dou a minha voz ao que eu senti, pensei sobre o que eu tinha acabado de escrever. E abro espaço, abro folhas em branco para que o leitor coloque também a sua voz. Então, esses, eu diria, seriam as diferenças do livro em relação ao comum. Né? Quando eu lancei, nas noites de lançamento, alguns, naquela conversa gostosa de autógrafos, falavam assim, mas eu não vou conseguir fazer isso, eu me travo, eu não sou escritor. Né? Daí eu incentivava e falava, puxa, mas por que você não monta, então, uma turma, um grupo, para a gente talvez se ajudar? E eu pensei nisso. Meu tio já tinha falado isso, escuta, por que a gente não monta um negócio assim e tal? Mas eu, reticente com essas coisas de internet, aí dá para perceber pela vergonha que eu estou passando aqui, por que eu sempre fui reticente a isso, sempre me atrapalhei. Eu fui empurrando com a barriga, não fui empurrando com a barriga, na realidade, eu idealizei, então, uma espécie de oficina, programei para o primeiro trimestre do ano, daí veio a pandemia, veio o isolamento social, em março a gente teve que suspender a ideia, e estamos retomando agora. Nesse outro formato, que eu prometo que vou dar um jeito de, na próxima vez, não passar tanta vergonha. Muito bem. Qual era o propósito do livro? Mais do que colocar na cabeça das pessoas que, não, você pode ser um escritor, colocar que você pode e deve pensar sobre a vida, pensar sobre as coisas que acontecem. Num dia inteiro, são tantos os estímulos que nos fazem pensar sobre nós, sobre a vida, e colocar no papel, escrever, é uma forma de você descobrir o que você pensa, você concretizar o que você sente. Independentemente de ter valor literário ou não, é um exercício de parar, pensar e se manifestar. Eu sempre digo que o que você deixa de fazer no mundo não importa. Se você deixar de fazer, não importa, quer dizer, não importa se é pouco ou muito, o mundo vai ficar sem, porque a sua voz, se não sair de você, não vai sair de ninguém. Muita gente fica por não encontrar a própria voz, fica sempre repetindo ou frases feitas ou ideias compradas dos outros.
e acaba não se encontrando com a própria identidade, né? Afinal, o que eu penso sobre tal assunto? O que eu sinto diante de tal acontecimento? Então, na realidade, a pretensão do livro era muito mais essa, de fazer as pessoas pensarem e se encorajarem a soltarem a sua voz. Isso não significa necessariamente escrevendo, pode ser pintando, mas principalmente pensando. Que jeito a gente, então, se não dá para fazer oficina, que jeito que a gente bolou? A gente fazer encontros de mais ou menos iguais a esse, acertados a forma do canal aí. Nós vamos de 10 de setembro a 10 de dezembro, quinzenalmente, abrir uma conversa desse tipo, pegando como linha mestra alguns dos capítulos do livro. Eu adoro making-offs, né? Eu adoro saber a história por trás da história, então a gente vai pegar, eu e o meu tio, que eu vou apresentar daqui a pouco, o que tem naquela história, como é que eu construí essa história, de onde veio o estímulo, que tipo de revisão meu tio fez e foi me ajudando a construir de uma forma mais adequada. E daí a gente vai entrevistar uma pessoa a quem eu qualifico que exerce a sua voz no mundo, de alguma maneira correlacionando com o tema que aquele capítulo me fez pensar e escrever. Então, a ideia é isso, serão a cada 15 dias, né, nós vamos ter um bate-papo meu e do meu tio a respeito de um capítulo em especial. Daí a gente convida alguém e entrevista esse alguém que a gente sente que, putz, ele tem a sua voz emprestada ao mundo, entregue ao mundo. Bom, mas eu já compliquei demais a história e já falei demais também antes de apresentar meu querido tio, que não poderia deixar de ser o meu primeiro convidado mais que especial, porque eu conheci ele, eu nem me lembro quando, porque eu nasci e as primeiras lembranças da vida que eu tenho, ele está envolvido, né? A gente morava a poucos metros de distância, até os 6, 7 anos, não, até os 6 anos, eu morava a menos de 100 metros da casa dele. Ele morava com a minha avó materna, que, aliás, hoje seria aniversário dela, né? Ele me lembrou, a avó Maria. Então, eu corria para a casa da avó Maria e a primeira coisa que eu fazia era entrar no quarto do meu tio para ver se ele estava lá. Então, ele foi, de fato, meu primeiro grande amigo, e a gente vai explorar um pouco disso. Quando a gente estava preparando essa conversa, eu perguntei para ele como é que ele gostaria de ser apresentado. E ele falou, leia o monólogo que eu escrevi em um dos livros, Sol nos Olhos, que, aliás, é um livro premiado, e é assim que vou fazê-lo, antes de dar a voz para ele. Muito bem. Este é o livro. Lembrar de tudo depois de passado. Quem sabe escrever. O automóvel, um Mercedes-Benz cinza, ia em velocidade moderada. Uma fase de tempo natural quando me deixei arrastar. Hoje eu sei. Olhei para Ana Maria e compreendi tudo. Cheiro de vida que me perturbou. Arranquei flores de árvores alheias. No fundo, era o eterno problema. Os que têm e os que não têm. To have and to have not. Naquela época, eu ainda acreditava em coisa que não entendia. Depois perdi tudo e vi que a vida era um equívoco. Mas havia o prazer. Que delícia de mulher você é. Quando penso nisso, digo que valeu a pena.
Porque recordar é quase sempre uma derrota. Mãos longas nos puxam para baixo e gesticulamos como sonâmbulos. Persegui a vida dos outros e nunca soube nada. Conseguia apalpar aparências, metade de rostos de argila e palavras nunca definitivas. Rodeei sombras claras. De repente compreendo que estive sempre por fora dos acontecimentos. Os outros. Mesmo quando afundava fisicamente naquelas vidas atordoantes, eu estava longe deles. Caminhei ao lado, mas no meio havia um muro envidraçado que se amoldava a nossos corpos. Seria preciso compreender o que eles eram além do que eu via, para poder entender tudo. Seria preciso abandonar a superfície e descer para o fundo dos movimentos visíveis. Mesmo que fosse para imaginar o que não aconteceu. É preciso tentar escrever sobre os outros. Os outros. E é assim que meu tio pediu para ser apresentado. Então, agora, meu querido tio, apresente-se da forma como você quer ser apresentado. Eu me apresentar, Sim. não pretendo fazer aqui uma mini biografia, mas me lembrar de como eu comecei a me tornar um escritor. Eu tinha meus 14 anos e não era um aluno ruim em redação. Eu tirava nota razoável, 6, em média 6. Até que um dia o professor, no terceiro ano do ginásio, me lembro do nome dele até hoje, José Vicente de Barros Filho, me pegou uma redação minha, me chamou à frente da sala e fez uma análise rigorosa do meu texto, tornando verdadeiro pode-traque. Fui motivo de bullying dos meus colegas durante um bom tempo. E aquilo me levou a prometer a mim mesmo que ia aprender a escrever. Passei a ler e a escrever diariamente. Li muito. Autores como Machado de Assis, Érico Veríssimo, me influenciaram. Então, eu posso dizer que com 14 anos comecei a me tornar um escritor. Não foi um trabalho fácil. Eu me lembro, no capítulo 11 do Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis colocou o verso: o menino é o pai do homem. Ele não dizia quem era o autor, chamava-se apenas de um poeta. Esse poeta era William Wordsworth. E ele dizia não que o menino é o pai do homem, mas a criança é o pai do homem. Criança também hoje seria a mulher, não só o homem. Naquela época tínhamos um machismo muito maior do que hoje, né? Uhum. Então, na verdade, a minha visão da literatura, por isso que eu falo falar do outro. Hoje em dia, que se fala que a gente não pode falar do outro, tem que falar de si. Isso de a fala, né? Então, só a mulher pode falar da mulher, só o negro pode falar do negro. E eu tive sempre uma posição diferente. A literatura, para mim, foi um autoconhecimento através da linguagem. Por isso que eu escrevi uma carta a você, dizendo que eu me identificava com a sua procura de vozes autorais, que eu tenho o livro aqui, que está todo escrito. Uhum. O livro. Sim. Então, eu tive, como todo mundo, a não ser aqueles gênios que já nascem com a palavra, eu tive dificuldade para escrever, eu tive de vencer os meus bloqueios.
como você próprio confessa no seu primeiro livro, que você escreve desde garoto, mas só foi publicar o seu livro com mais de 50, né? Sim, foi em 97. Eu Não, tinha, 2007. 2007. aliás, não foi, foi Individual, 2007. a individual foi 2007, né? Você publicou em antologias, né? Sim, Antes. sim, Então, o bloqueio é normal, porque o tipo de educação que nós temos, e eu próprio passei por isso, esse tipo de educação bloqueia, porque querem que a gente aprenda primeiro a gramática. E um autor, não me lembro agora o nome dele, dizia que a gramática deve vir depois. Primeiro deve vir a linguagem. A gente já nasce com uma linguagem que a gente aprende no ventre da mãe. Hoje se sabe que a criança já ouve, já sente. Então a linguagem começa ali, mas a educação que a gente recebe é uma educação que procura enquadrar a criança no mundo já feito. O vitorioso é aquele que se enquadra, não aquele que busca a sua personalidade, o que ele trouxe de novo para o mundo, mas o que se procura é fazer com que a pessoa seja vitoriosa e então segue certos modelos. O escritor Howard Fest, autor do Spartacus, que é o sim. mais famoso por causa do filme, ele dizia que existem duas coisas que as pessoas acham que pode fazer: escrever, ser escritor, escrever e comandar um exército. Uau. A gente pode ver pela pandemia como os comandantes erraram, e a gente pode ver pelo número de livros que são publicados todos os anos, né? São dezenas, centenas, não, são milhares, quem sabe milhões. Hoje, com a internet, são milhões Sim, de sim. livros. E, 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 o, e o desastre que são os comandos e as escrituras. Não é que eu me considere um escritor melhor do que os outros, mas eu procurei desenvolver a minha voz. O que eu escrevi procurando ser autêntico. O Ernest Hemingway dizia que o primeiro elemento de um texto é ele ser verdadeiro para nós. E eu, ainda rapaz, eu me propus a fazer uma pesquisa com autores com os quais eu tivesse concordância. Felizmente, eu comecei ali com meus 14 anos com o Descartes. Não o próprio Descartes, mas um artigo sobre ele. Tá. E ali eu me finquei na minha filosofia, que é o penso, logo existo. E ele, nos quatro pontos que ele salientava desse penso, logo existo, o primeiro era que a gente tinha de encontrar em qualquer texto, se aquele texto era verdadeiro para nós. Se aquilo, não para os outros, para nós. Então, essa busca da verdade, não aquela verdade mal entendida de que encontrarás a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, às vezes, a verdade não liberta, aprisiona. Se o fulano realmente se revela um criminoso, ele vai preso. Então, essa liberdade de expressão que Cristo dizia é a liberdade do autoconhecimento, porque ninguém tem certeza absoluta de nada na vida. Mesmo o homem mais crente, ele não pode dizer que tem fé absoluta. Não existe nada de absoluto na vida. Então, o que nós temos de fazer é essa busca interior, porque se Deus é perfeito, ele não pode ter criado o homem fisicamente, porque o homem é imperfeito. A única coisa em nós que pode ter alguma perfeição é o espírito.
Machado de Assis, no final de Memórias Próximas do Brás Cubas, dizia: não tive filhos, não transmiti a ninguém, a criatura nenhuma, a miséria, a nossa miséria, o legado da nossa miséria. Ele não teve filhos, mas ele deixou livros que até hoje cria discípulos. Eu fui um deles, embora não chegue aos pés do que o Machado de Assis realizou. Foi o primeiro escritor que eu tomei como modelo. Uma vez alguém me disse que eu usava muito o quê. Eu fui contar em Machado de Assis e ele também usava muito o quê. Então, talvez tenha sido influência do Machado de Assis. Mas o que eu aprendi é que a linguagem é a ligação entre o que nós somos, no nosso eu profundo, com o eu que nós aparentamos. A única possibilidade da gente ter algum entendimento é quando a gente tem algum controle da própria linguagem. Por isso que a linguagem tem que ser natural. Eu não faço diferenciação entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Tem muita gente que faz essa diferenciação, porque a fonte é uma só, é a nossa mente. Isso de vir do nosso interior, a nossa personalidade, não é só do budismo, do corpo fala e mente. No próprio cristianismo, que eu tenho uma leitura diferente, apesar de eu ser católico por tradição, minha mãe era católica, meu pai era católico, e eles eram católicos de participar de associações na igreja. Eu nunca fui um católico praticante porque eu discordava. Para mim, o cristianismo tem muito a ver com o budismo. Por exemplo, quando Cristo dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, que está dentro. A única possibilidade de a gente encontrar Deus, a criação, está no nosso interior e não fora. Não adianta a pessoa ir na igreja ouvir sermões. Isso não vai trazer a fé. A fé é uma visão do mundo. Mesmo um ateu pode ser muito mais religioso do que um religioso que vai apenas para ouvir a palavra alheia. Então, esse bloqueio ele tem de ser vencido, primeiro, a gente tendo coragem de errar, mas de dizer, não só falar, mas escrever. O Ciro dos Anjos dizia que ele era um homem scribes e não um homem homo loquens. Eu também, claro que só depois dos meus 14 anos eu comecei a me tornar um escritor e não Deixa eu tirar uma curiosidade. É uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas. Quando você estava na primeira infância, assim, você sonhava ser o quê quando crescesse? Era escritor ou não? O que você pensava? Olha, precisa ver que eu fui analfabeto até os 8 anos de idade. É mesmo? Eu tive uma infância muito saúde muito precária na infância. Quando nasci, peguei uma tosse comprida, coqueluche, e segundo minha mãe, eu tossi durante 3 meses. Uau. E ela com medo de que eu ao ser batizado piorasse de saúde, só fui batizado com 1 ano de idade. Tá. Ali eu nasci no paraíso. Mas a minha infância, no começo, foi um purgatório. E eu, durante muito tempo, porque eu nunca fui um aluno acima de medíocre, né? Sim. Então, eu achava que a culpa era de ter entrado com 8 anos, quando naquela idade, a gente, não sei se ainda é assim hoje, no primário, né? Que, naquela época não tinha isso de creche, outras coisas. Sim. No primário, a gente entrava com 7 anos, quando completasse 7 anos. Eu poderia ter entrado de 6 para 7 anos na escola, entrei com 8 para 9. E eu me sentia assim meio, quer dizer, com a culpa de não ter começado a estudar antes.
Até que eu li a biografia do Graciliano Ramos e vi que ele também entrou com 8, 9 anos na escola. Uhum. Então, dá para recuperar o atraso. Sim. Agora mesmo estão falando que a falta de aula presencial vai prejudicar muita gente. Há a possibilidade da gente recuperar, desde Sim. que estude, porque Sim. ninguém a não ser os gênios, e os gênios a gente não pode colocar na nossa conversa aqui, porque nós não... Porque é o concurso, né? Você gênio. acabou de citar um, Machado de Assis, né? Ele, por exemplo, ele não teve, ele não tinha curso superior, né? Por sinal, nem o Érico Veríssimo tinha curso superior. Então, mas o que você pensava em ser? E como é que você Eu estou encontrou... tentando, porque eu não pensar... Eu fui sempre um sonhador. Eu nunca pensei em ser nada, porque os adultos é que perguntavam o que você quer ser. Uhum. Na minha infância, eu devo ter dito que eu queria ser médico, que eu queria ser músico. No fundo, eu também sonhava em ser ator de cinema, né? Porque você adorava, sempre adorou cinema, né? Não, que a criança, naquele tempo, muito mais do que hoje, porque hoje tem um excesso de filmes, de imagens, né? Tem televisão em casa. Naquela época não tinha televisão em casa. A gente ia ao cinema, eu ia muito ao cinema, e na infância eu ia nas matinês, né, domingo, o cinema ficava lotado, em Santo Amaro existiam 2 cinemas, um era pequenininho, o outro era maior, e a gente preferia ir no Cine São Francisco, que depois pegou fogo, mas era aquele mundo, para a criança daquela época, era um mundo, esse era um mundo fantástico, o cinema. Então, é claro que eu não me lembro mais o que eu queria ser. O que eu sei é que aos 14 anos, eu já te contei essa história, Sim, o médico que fazia exame de rotina lá no ginásio, ele, ao me examinar, depois de me mandar fazer umas corridas ao redor da sala, ao escutar meu coração, disse que eu tinha problemas cardíacos e que dificilmente eu ia passar dos 30 anos. Errou mas, talvez além da bordoada que o professor de português lascou em cima de mim, talvez isso tenha sido um motivo, porque o Horácio, aquele poeta romano, né? Ele dizia que a diversidade, às vezes, é produtiva na vida da gente, porque quando a pessoa é muito próspera, ela acha que vai ser tudo bom na vida, então, quando leva uma bordoada, acaba despertando para algum talento. E, para mim, aquela bordoada que, na hora, realmente não... Eu era muito tímido, e aquilo realmente me influenciou, né, me atingiu. Por falar... Eu reagi. Se eu tenho alguma mensagem a transmitir para alguém, é de dizer que eu, mesmo com todo esse prognóstico de saúde fraca, frágil, e de ter a previsão de que eu não passaria dos 30 anos, vida curta, que eu nunca desisti de viver. Eu procurei, com 18 anos, eu fui estudar cinema, eu já contei isso a você, né? Sim. Voltaram a falar do nome dele, o Paulo Emílio de Sales Gomes, que era marido da Lígia Fagundes Telles, né? Desde aquela época. Claro que na época ela já era desquitada, não havia casamento, mas eles eram marido e mulher, de fato. E eu conheci, ele foi a pessoa famosa, ele foi o fundador da Cinemateca Brasileira, foi a primeira pessoa que me incentivou a escrever, a publicar, a participar de um concurso. Eu participei, não ganhei, mas eu fiz uma crítica de cinema, havia um festival de filmes, e o prêmio era a publicação da crítica. Na Folha de São Paulo, se é publicado, o ganhador depois se tornou um crítico bastante conhecido, o Jean-Claude Bernardet, belga, radicado no Brasil, né?
professor universitário, autor de vários livros, mas o importante é que eu não desisti. Eu fiquei doente com 18 anos, eu peguei uma pleurisia e fiquei de molho uns 6 meses, repeti de ano por causa disso, né? Então, o que eu, por exemplo, na relação que tio e sobrinho que nós tivemos, eu nunca pensei em ser o seu mestre, seu professor, era o convívio, e eu sempre tive isso de incentivar as pessoas a encontrar a própria linguagem, porque a gente tem medo de errar, e quando vai escrever, fica pensando em escrever certo. Sim. Eu me lembro da... Mas espera aí, deixa eu dar um depoimento da sua influência, né? Primeiro, você me tratava não como uma criança, quer dizer, você respeitava a minha meninice, mas você incentivava sempre a minha imaginação. Eu não sei se você se lembra, você foi o precursor da saga aí do Benjamin Button, lembra? Eu me lembro que você um dia perguntou, eu devia ter uns 6, 7 anos, talvez, um pouco mais, e você perguntou, como você acha que seria a vida se a gente nascesse velho e a vida corresse de frente para trás, e a gente morresse jovem? Isso, se eu tinha 6, 7 anos, foi em 1961, 62, 63, ou seja, você projetou esse filme não lembro o nome. Não, o filme não. Olha, eu juro que eu não conhecia. É um conto do Scott Fitzgerald, um autor que eu admiro, que eu li muito e que admiro, mas esse conto eu não conhecia. Uhum. E eu, quando eu contei essa história, é engraçado que a gente vai contar, não, você está inventando, mas muita coisa que depois eu fui descobrir que outros já tinham dito antes, eu pensei por mim próprio. O Érico Veríssimo, num livro que ele publicou em 1942, ele contava coisa parecida. Ele imaginava muita coisa, depois ia descobrir que outro já tinha dito antes. Ele se sentia roubado, né? Mas ele ficava contente quando ele via que antes daquele, outro já tinha falado antes, né? Então, o autor tinha dito alguma coisa, ele foi dizer, mas o Aristóteles falou antes. Então, na verdade, quando ficam falando aí de esquerda, direita, o que existe é falta de conhecimento. Recentemente começaram a falar aí que o comunismo era de direita, né? E como se fosse novidade, alguém pensou agora. E eu tenho um livro na comemorações da Revolução Francesa, em 1989, em que o Jean-Pierre, como é que é? Jean-Marie Le Pen, né? Sim. Ele já falava isso, pô. Então, se a gente for retroagindo, eu aprendi que aquilo de que a gente corre o risco de repetir a história, os erros da história, por desconhecer a história. Eu aprendi como se fosse de Jorge Santayana. Recentemente eu vi citado 2 vezes que esse pensamento é de Edmund Burke, que é bem anterior ao Jorge Santayana. Eu já desisti de ver quem falou primeiro, porque se o ser humano ele teve um início em unidade, isso quer seja espiritualismo, quer seja materialismo, o Big Bang, ou no Fiat Lux da Bíblia, nós temos a origem única, a própria natureza, porque se o homem se alimenta de mineral, de vegetal, de animal, é tudo a mesma coisa, a mesma origem. O que há é a multiplicidade, é a multiplicidade que vem do uno. Se é Deus, se é o nada, não tem importância. O importante é a vida. A pessoa precisa acreditar na vida. Sim. E se me permite, parece um paradoxo o que a gente está falando. Pô, mas vocês não estão falando de voz autoral?
Então, como ter voz autoral, se dificilmente a gente vai, de fato, produzir ou ter uma ideia que seja genuinamente original. Mas nós estamos usando a linguagem, e essa é a linguagem. Mas eu queria te ouvir. O Jorge Luiz Borges, ele dizia que o importante num livro é a voz do autor. Mas ele não foi o único a dizer isso. Outros autores disseram a mesma coisa, é a voz do autor. Não é que isso seja o personalismo, porque uma época houve uma tendência crítica de dizer que o que importa é a obra, mas quem faz a obra? Claro. É alguém, pô. Esse alguém, ele não é o primeiro a viver, mas ele sente como se fosse o primeiro. Não importa que milhões, bilhões de pessoas tenham vivido antes, a experiência nossa é única. Por isso que sempre me espantou. E olha, eu conheci gente que disse que não queria saber. Tem um escritor, quando eu comecei a analisar o livro dele, disse que o que realmente estava ali, ele disse, não me interessa, não quero saber nada disso. Para mim é o suficiente viver. Olha, sem se conhecer é viver. Se a pessoa passa... A gente não tem certeza nenhuma. O Vinícius Moraes dizia numa música, né, que essa vida é a única, e se houver outra, só com assinatura de Deus, com declaração de Deus e com firma reconhecida, né? Parece que é a samba da bênção, né? Uhum. Então, ele foi um religioso na juventude, depois, não sei se virou ateu, mas perdeu a religiosidade. Então, para nós, não é que a gente precisa ser religioso, a gente precisa sentir o que está fazendo aqui, o que nós viemos fazer, para encher o saco dos outros, pô, né? É o que a maior parte faz, né, pô? Na internet eu não uso, porque eu já me cancelei por antecipação, porque eu sempre disse o que eu penso, mas eu sempre deixei os outros dizerem o que pensam. Quando eu penso, né? Em geral, apenas repete banalidades. O que mais me irrita, sempre me irritou, é o lugar comum, a pessoa repetir coisas que outros já disseram, né? E dizem como se fosse a primeira vez, descobriram a pólvora, pô, né? A roda, né? O fogo. Escreva, pense e tenha coragem de assumir o que você pensa. O William Faulkner, que foi outro escritor que realmente muito admirei bastante, ele dizia que a gente só aprende a escrever errando. Não é pensar, não, eu vou escrever certo. Não tem problema. Muita gente não gostou do que eu escrevia, né? Você lembra do teu primeiro feedback para os meus primeiros escritos, não? Então, só atualizando o pessoal, nós tivemos muita ligação, eu encontrava com meu tio praticamente todos os dias até os 6 anos de idade. Depois, todo final de semana, até uns 17, 18 anos. Depois, a gente se afastou, e eu voltei a retomar contato com ele, e se afastou por minha causa, porque eu fui, né, morando longe, e retomamos contato no final dos anos 80, se não me engano. Quer dizer, foi no meu casamento, e depois a gente retomou contato. E foi no começo dos anos 90, viu? Me compartilhe o que você me disse dos primeiros escritos. Olha, eu não faço crítica assim, essa crítica literária, né, dizer que é bom, é ruim. Eu sempre procurei ver se o autor usava uma linguagem que não linguagem pessoal para dizer coisas comuns, né? Se está dizendo alguma coisa de pessoal, se ele está sendo verdadeiro no que está escrevendo. E você tinha isso. E eu fiz crítica mais no sentido dos lugares comuns, de repetir certas fórmulas, né? Eu incentivei você a buscar realmente a experiência. Que essa experiência não é só a interior, é a experiência de vida.
Claro. É o convívio. Por exemplo, nesse trecho que da introdução do Sol nos Olhos, Olhos. ali eu coloquei realmente, eu escrevi a primeira versão, eu tinha 30 anos de idade, né? Uhum. É claro que eu sempre, quando pego um texto, eu refaço, eu não deixo nunca como está, porque a cada momento a gente acrescenta. O Jorge Luiz Borges tinha um paradoxo, ele dizia que o Dom Quixote, se fosse escrito hoje, ele seria completamente diferente, mesmo com as mesmas palavras, seria completamente diferente do texto escrito por Cervantes. O que ele queria dizer com isso? É que se o Cervantes escrevesse o livro hoje, com as mesmas palavras, ele teria um conhecimento de mais de 400 anos. Claro. E mesmo que ele usasse a mesma narrativa, porque a gente pode... O Érico Veríssimo dizia que fazia exercício imitando escritores do século XVI, século XVII. Então, é possível um escritor escrever com a linguagem de 200, 300 anos atrás, desde que ele tenha conhecimento, né? Sim. Então, a linguagem, ele não é só natural. Um escritor que escreva de modo natural, ele pode fazer uma obra boa, um poema bom, um conto bom, mas agora fazer uma obra realmente contínua, ele precisa ter domínio. O Érico Veríssimo, que eu cito porque foi um autor que eu realmente aprendi muito com ele, né? Sim. De que cada estilo, ele não foi o primeiro a dizer isso, mas ele comentava isso e eu guardei como dele, Uhum. que cada gênero exige um tipo de narrativa. Então, a pessoa que vai escrever poesia não escreve poesia do mesmo jeito que faz prosa, né? Vai escrever um ensaio, escreve diferente. Teatro, tem outra modalidade. Eu, quando fiz esse curso de cinema ali no Museu de Arte, na Rua 7 de Abril, onde ficavam os diários associados, né? Ali eu comecei a aprender a fazer roteiro de cinema. Eu escrevi vários roteiros de cinema, claro que nunca foram filmados, mas era como um exercício. A gente tende a aprender a escrever. Não é de graça. A vida, apesar de ser de graça, não é de graça. A gente, para conquistar alguma coisa, tem que trabalhar. Sim. Se eu tivesse me rendido àquela crítica do professor José Vicente de Barros Filho, eu não teria feito mais nada, eu teria me sentido derrotado. Eu desistisse em qualquer momento, eu não teria vivido a vida. Eu vou completar no próximo dia 20 de setembro 84 anos. E eu não esperava chegar até aqui. Uhum. Né? E, felizmente, eu tenho uma saúde razoável. Então, mesmo com todas as dificuldades, a gente tem de acreditar que há algum sentido no que nós vivemos. E isso aí, eu também cheguei a pensar que nós, além de um DNA físico, nós temos um DNA espiritual. Eu fui encontrar isso numa novela do Leon Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, Sim, eu li. em que o personagem diz que ele, se tivesse vivido se tivesse seguido seus impulsos, ele teria vivido outra vida. Outro dia alguém fez uma análise no jornal e viu o livro, a novela de um modo diferente, relações entre mulher e marido, né? A mulher dominando o marido, anulando o marido, e eu vi de modo diferente. Então, cara, mesmo um livro famoso pode ter uma leitura diferente. Eu, quando li o São Bernardo do Graciliano Ramos, eu vi ali um fundo metafísico da morte da mulher, que a mulher se mata, né? E ele fica preso ao remorso que ele ocasionou a morte da mulher. Mas se ele fosse um materialista mesmo, morreu e acabou, né? Mas não, a vida dele acaba, o personagem Sim. Paulo Bernardo, né? Parece que, se a memória não me falha, eu escrevi um pequeno artigo sobre esse romance. Então, mesmo um ateu, uma pessoa que não tem uma visão religiosa da vida,
ele pode ter uma visão mais profunda do que é viver, do que é estar aqui na Terra. Porque se realmente Deus existe, não tem possibilidade de acabar. Então, nós somos espírito. Agora, se a pessoa acredita que é só biológico, não adianta, não tem o que falar. Eu tive vários amigos ateus, me dei sempre muito bem com eles. Eu tive amigos comunistas, nunca tive problema de relacionamento com eles, porque eu sempre respeitei a opinião alheia. Ninguém tem o direito de anular ninguém. A vida é única, até prova em contrário. Sim. Então, a minha mensagem é que cada um procure em si a linguagem, porque eu pelo menos não consigo deixar de pensar. Quando eu vejo que no budismo eles procuram a meditação para eliminar o pensamento racional, eu não consigo isso. Eu faço um exercício de assistir a palestras sobre budismo e alguns mestres muito bons, mas eu confesso que eu não consigo, porque eu sou um racionalista. Só que o meu racionalismo ele vai para o fundo do meu eu. Eu procuro primeiro entender os meus próprios sentimentos, para que esses sentimentos se tornem palavras e quando eu escrevo essas palavras se tornem verdadeiras, como pedia o Ernest Hemingway. Eu não quero me prolongar muito, senão já começarão a me chamar de chatos. O Oswaldo de Andrade chamava os intelectuais de chatos boys. Eu não quero ser um chato boy. Em função das traquinagens que eu fiz aqui, das derrapadas, né? Nós perdemos quase 30 minutos com elas. Mas é o aprendizado, viu? Errando é que se aprende. Isso. Já estamos com 1h13 e tem gente, por exemplo, nós estamos sendo assistidos por gente que está morando na Europa. Eu tenho um primo que mora na Espanha, que acabou de se despedir, porque já é madrugada lá. Tem uma outra amiga que acabou de se mudar para a Inglaterra. Então, essa nossa estreia foi internacional, meu caro. Uma pena que eu não sou poliglota, viu? Uma hora, a gente deve ir tentando ir para uma finalização. Eu queria, para finalizar, assim, fazer um rápido resumo seu. Quantos livros você já escreveu? Quantos... eu acho que esse número você não deve ter, porque você já me disse que perdeu a conta. Quantos autores novos você já incentivou, já ensinou, já edutou e já lançou? Eu não sei. Isso de autor novo velho, não tem problema. Você, quando agora está falhando aí. Encorajar quem ainda acha que não tem o que escrever. Não, esse negócio de idade, eu nunca tive esse problema, sabe? Eu cheguei a publicar ainda garotos, até jovens, né? E eu procurei sempre ter um relacionamento mais com a pessoa, com a personalidade de cada um. Então, eu publiquei, eu não tenho a conta exata, mas como editor, eu publiquei mais de 500 títulos. Mais de? Mais de 500. Mais de 500. Eu perdi a conta. Durante um tempo eu contei, mas depois eu desisti. E também não tem importância. Os livros você escreveu? Escrever é uma coisa, eu publiquei 10 títulos, né, individuais. Agora eu participei mais de 100 títulos, mais de 100 trabalhos coletivos. Eu escrevi muitas apresentações, orelhas de livros, prefácios, pós-fácios, né? Porque eu fiz muitas palestras, dei cursos. Então, a minha intenção sempre foi participar da vida. É claro que existia o lado profissional. Eu me formei em Direito, fiz 2 anos de doutoramento na São Francisco, mas eu desisti porque eu vi que ser advogado, professor de Direito, o direito para mim era muito torto, então eu preferi correr o risco de ser
escritor e editor. Tá. E 70, né? Eu então publiquei 10 títulos, mas eu não sei quantos livros eu tenho nas gavetas. O primeiro romance que eu escrevi, eu tinha 20 anos. Eu terminei, mas está jogado numa das gavetas, não publiquei, e chamava Espelho no Escuro. E depois eu só consegui realmente alguma coisa, foi participando de concursos. Por isso que eu sempre fui a favor de concursos, muita gente é contra, mas se eu não tivesse ganho alguns concursos, eu não teria existido. Eu só passei a ser levado a sério quando ganhei alguns prêmios, porque literatura eu escrevo desde 14 anos, né? E eu ganhei, como estudante universitário, eu ganhei alguns prêmios, que aí tinha retorno, porque era uma loja de roupas Padre de Santos, que dava o prêmio, então eu ganhei vários ternos lá, camisas e outros apetrechos. Então, o importante mesmo é viver dentro daquilo que a gente gosta. Se eu ensinei alguma coisa a você, foi essa autenticidade de viver, procurando viver dentro daquilo que dá prazer. Por isso que é isso, quando eu falo aí a prazer da Ana Maria, não é literal, no aspecto só sexual, é o prazer que a gente tem na vida. Porque viver sem prazer, e eu posso dizer que, como eu tive problema de saúde na infância, eu sei o quanto vale a saúde. Então, eu me preservo, eu não estou aqui em isolamento social há mais de 5 meses, mas não é por medo de morrer. Morrer, a gente morre. Eu tive uma previsão de que ia morrer com 30 anos. É não ficar doente, porque a doença realmente é terrível. E esse coronavírus, essa Covid, não é só o problema de os 116, 117, 120 mil pessoas que morreram, que vão morrer, é quem vai ficar doente, porque isso ataca coração, cérebro, outros órgãos, e a pessoa passa a viver com deficiência. E isso é que é terrível. Por isso que eu não sou contra abrir a economia. O problema é ver que defunto, doente e outros não compram nada. Ou se compra remédio e a indústria farmacêutica já está mais do que milionária e não precisa de mais doentes no mundo. Nós queremos a gente saudável, mental e fisicamente. Fica aqui a minha mensagem, meu agradecimento a você. Peraí, a gente tem uma finalização. Primeiro, eu queria te agradecer. Peraí, preciso tirar daqui, senão eu fico me ouvindo e me atrapalho. Tudo que você me ensinou, né? Desde que eu lembro de ser gente, você foi, de fato, seguramente uma das primeiras grandes influências que eu vou carrego o resto da vida. Inclusive como goleiro, eu fui um precursor. Pelo São Paulo. Eu ensinei você a jogar no gol. Segundo, me fez me encantar com histórias, né, de tantas histórias que você me contou, me ensinou a ser goleiro. Isso, não havia ainda como é que chama aí o treinador de goleiro? Não existia ainda. Não existia. O Valdir de Moraes ainda era goleiro quando eu ensinava você a como... Era golkeeper. Você era garotinho, eu falava, tem que fazer assim, tem que fazer isso, né? Você era baixinho, já ali com 16 anos, ali no Arquidiocesano, né? Não era? Sim, eu não me lembro que colégio. E você falou, sou baixinho, eu falei, com a mão você é mais alto que o atacante. É isso mesmo. Mas você me ensinou muito e continua me ensinando, né? Continua me ensinando. E eu queria terminar, já que eu comecei
lendo um trecho de um livro seu, eu queria terminar falando o seguinte. Tem uma psicopedagoga argentina, chamada Alicia Fernandes, que diz assim: aprender é arriscar-se a fazer dos sonhos textos possíveis. Ação tão linda quanto brincar. Daí, eu me lembrei da última carta, porque, pessoal, ele me escreve cartas, né? Então, tem cartas aqui datilografadas, né? E na última carta que ele me escreveu, logo depois que releu o livro, porque ele fez a revisão do livro, daí quando o livro foi publicado, ele releu... Escreveu o pós-fácil, né? Mandou uma carta com os seguintes dizeres: confesso que você, com estas vozes autorais, fez-me lembrar do início da editora do escritor, quando pus em ação um projeto de unir escritores de todo o Brasil. Mesmo sem dinheiro, publiquei mais de 500 títulos, e aí daí quero lhe fazer a seguinte pergunta. Você teria interesse em desenvolver na internet alguma coisa com esses vozes autorais? Um trabalho similar ao que fiz na editora do escritor? Daí ele continua e termina assim. Me deu um monte de sugestões que eu reneguei, porque eu morria de vergonha de passar a vergonha que eu acabei de passar aqui, né? Mas também eu tenho que agradecer a minha amiga Ângela Pontes, companheira de empresa de décadas, que me jogou para isso, quer dizer, me incentivou, me forçou para eu perder a vergonha, para eu perder o medo, e só por causa dela, eu agradeço aqui em público a Ângela pelo incentivo e pelo empurrão, é que eu topei o convite do tio, e prometo que vou acertar direitinho para da próxima vez, e a próxima vez será dia 10 de setembro. Vou jogar no canal. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, e eu prometo que eu vou aprender direitinho essa lição. Mas, graças a ela, eu me encorajei a convidar meu tio, falar: tio, aquilo que você falou, acho que dá certo sim, vamos tentar fazer? E aí, como é que ele termina esta carta? E se for proveitoso para você todas essas minhas ideias, põe em prática. Quem sabe nós não voltemos a brincar como fazíamos em sua infância e eu em minha juventude. Afinal, Tolstói perguntava: e se não se brinca, que resta então? Mas brincar a sério, é claro. Estarei com você no dia do lançamento. E aqui estamos nós. Presencial e virtualmente. Presencial e virtualmente. Então, eu queria novamente agradecer, deixa eu tirar isso aqui, senão... Queria novamente agradecer a paciência das 25, 27, 29 pessoas que nos acompanharam, as 21 que permaneceram aqui por 1h25, aguentando essas atrapalhadas nossas, né? E eu prometo, vou aprender direitinho esse negócio. Eu vou ter alguém aqui do meu lado, Gabriel, meu sobrinho, seu sobrinho neto, sei lá o que ele é filho da Mônica. O Rogério, que é meu cliente, que também me ajudou, o Bruno, que também me ajudou. O Marcelo, muito obrigado pela solidariedade, pela paciência e pela tentativa de ajuda. Eu sou duro de ajudar, de ser ajudado nessas questões de informática, mas acertaremos a próxima vez. Fazer o quê, né? É o progresso. Obrigado, tio. Felicidade para você, viu? Para fazer um apanhado geral de tudo, e para nos prepararmos para o dia 10, estarmos juntos novamente. E no dia 10, o nosso convidado será
o meu amigo, até preparei bonitinho esse negócio aqui, olha só. Será o meu amigo, cadê? Olha que bonitinho que eu fiz aqui. Cadê? Aqui. Show. Olha, próximo encontro será dia 10 às 18 horas com o consultor e psicólogo Marcos Bruno. Nós vamos explorar o primeiro capítulo do livro, que é uma fábula. Então, eu e meu tio vamos conversar sobre isso daí. Vamos conversar com o Marcos Bruno, que é um especialista, talvez o maior do Brasil que eu conheço, sobre potencial humano. E a tese de doutorado dele foi sobre confiança. Então, nós vamos trabalhar esse tema e conto com vocês novamente. Então, muito, muito obrigado a todos e, novamente, gratidão pela paciência que tiveram com a gente. De mim, meu tio. De minha parte, obrigado. Felicidade. E eu vou responder lá nas mensagens, depois eu respondo uma a uma de vocês todas as observações que colocaram aqui, tá bom? Até mais. Muito obrigado para vocês todos. Agora, não sei como é que termina isso daqui. Eu acho que é só end broadcast. Bruno, vai apertar errado aí, não, hein? Rodrigo, Rogério, Bruno, Gabriel, meus assessores, como é que eu fecho isso daqui? É só o end broadcast, é isso? E falando tchauzinho para todo mundo? Tchau? Tchau. Tá bom. Deixa vir só a resposta. É só dar o end broadcast, é isso? Cadê respostas? Good night. Obrigado, Bruno. O Gabriel também confirmou, perfeito. Marcelão, obrigado também. A gente se diverte, viu? Beijo para todos. Obrigado por tudo. Tchau.